Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, 18 horas, uma entrevista, um bate-papo, informação sobre história, política, economia, meio ambiente. E você tem acompanhado os noticiários, seja na TV, ou nos portais de notícias, ou nas mídias. A crise na Rússia. Até bem pouco tempo, a notícia era a guerra na Ucrânia. Este final de semana, nós tivemos um episódio que mexeu com a mídia ocidental. O caso do grupo Wagner, que se rebelou contra o governo Putin. O que você sabe sobre o grupo Wagner? O que você sabe sobre a crise na Rússia? Será que merece uma atenção especial? Será que Vladimir Putin está ameaçado? Será que é o primeiro passo para a Rússia assinar um acordo de paz, ou perder essa guerra, ou fortalecer a Ucrânia? O que você sabe sobre isso? Vamos conversar hoje, ter um papo sobre essa questão, sobre esse assunto. Não saia daí. No programa de hoje, mais uma vez, estamos recebendo de braços abertos o nosso amigo Cristiano Alves. Cristiano é responsável pelo site Cristiano Grado, que tem desenvolvido um trabalho muito importante, informando e formando as pessoas sobre a Rússia, sobre o conflito na Ucrânia e outros assuntos de interesse, seu interesse sobre aquela região do planeta, aquela região tão polêmica, mas fácil de ser compreendido quando a gente conversa com o Cristiano. Cristiano, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar conosco, amigo. E eu quero começar já fazendo uma provocação. Eu tenho acompanhado na mídia, tenho lido em vários portais, sites. Eu digo, não, aqui está a visão de alguns jornalistas, de alguns especialistas em Rússia, mas eu vou ouvir a opinião de Cristiano. Eu li num dos portais que o grupo Wagner ele é abertamente neonazista e que o Utkin e o Prigozhin são admiradores declarados de Hitler. Essa é uma afirmação que eu vi, inclusive vou dizer a fonte, no portal O Cafezinho. Eu começaria perguntando se o discurso de Vladimir Putin, desde o início do conflito com a Ucrânia, foi combater grupos neonazistas dentro da Ucrânia. Se essa informação é verdadeira e que o Wagner é um grupo neonazista, o que a Rússia estaria fazendo tendo ao seu lado um grupo neonazista? Bom, primeiramente, Lemuel, quero agradecer mais uma oportunidade de estar aqui no seu maravilhoso canal, ao público de Mossoró, que durante muito tempo foram os meus vizinhos, uma cidade na qual morei por muito tempo e pretendo voltar a visitar. E quero dizer que para mim é um prazer estar aqui. Eu que estudo o tema Rússia há mais de 20 anos, quem estudou comigo em Mossoró, claro, também foi um professor, sabe que é um assunto no qual eu tenho muito interesse e aqui, sem qualquer falsa modéstia, é um assunto no qual eu tenho muita profundidade, o que inclusive é reforçado pelo meu próprio tempo no país, o meu conhecimento fluente da língua russa, mas mesmo com toda essa profundidade que eu tenho no assunto, eu quero dizer aqui uma coisa, deixar isso muito claro para quem está acompanhando esse canal, essa transmissão, é que a única coisa que nós podemos ter certeza agora é de que não há nenhuma certeza exata sobre o que realmente está acontecendo. Mesmo se nós pegarmos os canais, por exemplo, pró-russos,
quanto também os canais antirrussos acerca do motim do Grupo Wagner, nós perceberemos uma disparidade de opiniões muito grande. Há pessoas que dizem que não, que o Prigozhin foi cooptado pela OTAN, que os wagneristas são o calcanhar de Aquiles do exército russo. Já tem outros que dizem não, ao contrário, que isso foi uma estratégia para, de algum modo, enganar o regime de Kiev e o público ocidental. Então, há opiniões muito díspares a respeito desse assunto, mas se atendo precisamente à sua pergunta. Falando em alto e bom tom, resumindo bastante a minha resposta, isso é um mito. É um mito que foi criado há algum tempo já, não é um mito novo, inclusive, é um mito que existe desde antes, inclusive, da Operação Militar Especial, de que o Wagner seria um grupo de neonazistas e completamente sem fundamento. Vamos dizer que ele é completamente sem fundamento. Houve, de fato, uma reportagem criada por um jornalista liberal russo, no qual ele pegava uma foto que foi vazada em uma reportagem do Russia Today, do Dmitry Utkin. Pegaram outra foto de um indivíduo que realmente se parece com o próprio Utkin e colocam os dois como sendo a mesma pessoa. Não sabe ao certo qual é o contexto da foto deste indivíduo, é apresentado como se fosse o Utkin e aí coloca o cara praticamente como sendo a reencarnação do próprio Adolf Hitler. Primeira coisa que eu tenho a dizer a respeito do Utkin. Quem é o Utkin? O Utkin, para quem não sabe, é um agente altamente treinado do GRU. GRU, ou seja, Главное разведочное управление, né? Ou seja, Diretório Central de Inteligência, inteligência militar do Exército Russo. Ele é um militar que participou de diversas campanhas militares e alguns o colocam como sendo responsável pela coordenação estratégica do Grupo Wagner. Encontraram a foto de um sujeito parecido e colocaram como sendo ele. E aí colocaram logo que o cara é nazista e tudo. Primeira coisa, que não existe nunca... Eu já li diversos comparativos, inclusive, já peguei até as duas fotos, e algumas pessoas já me disseram que se trata de duas pessoas diferentes. Ao passo que outros já disseram não, que são a mesma pessoa. Convenhamos que se a gente pegar alguém careca, né, e colocar numa foto, principalmente se for uma foto de baixa resolução, como é o caso, por exemplo, da foto do indivíduo que aparece com marcações neonazistas, eles vão ficar parecidos. Já teve até gente que me achou parecido com o próprio Prigozhin. Eu tenho uma foto que eu vou até sugerir que coloque isso como capa, né, exatamente fazendo uma espécie de como é que se diz, imitando o Prigozhin. Aparece lá de terno e tal, chamando lá do jeito que ele chama em uma das fotos. Eu fiz essa foto, inclusive, de brincadeira, no dia do meu aniversário. Então, são sujeitos parecidos, mas que não existe nenhuma confirmação de que são a mesma pessoa. Segundo, isso a respeito do Utkin eu já havia ouvido há muito tempo. Agora, do Prigozhin, para mim, isso é uma novidade do que o cafezinho está colocando. Primeiro porque eu já acompanhei várias entrevistas com o Prigozhin e já vi ele citando Stalin. Nunca ouvi citando Adolf Hitler. Segundo, é que, de acordo com algumas fontes, inclusive assim está no artigo da Wikipédia, isso também foi uma novidade para mim, confesso, mas ele, pelo menos segundo o artigo da Wikipédia, é judeu. Filho de um pai judeu. É outro ponto curioso. Mas aí, o Cristiano antes disse que o Zelensky era nazista, mas o presidente da Ucrânia é judeu. Só que é muito diferente. Por quê? Porque aqui nós estamos lidando com um presidente que trabalha hoje com grupos abertamente neonazistas, que não apenas são neonazistas ideológicos, como também neonazistas práticos. Porque qual é o grande problema do neonazismo? A própria Polícia Federal tem uma matéria muito antiga na revista Veja, uma matéria que, se não me falha a memória, é da década de 2000, talvez mesmo do final da década de 90, em que a revista Veja comenta o grupo de
comenta que no Brasil há grupos neonazistas. Existe uma diferença muito grande entre o indivíduo que, né, tem alguma espécie de fetiche, digamos assim, por uma farda da SS, uma farda da Alemanha nazista, e guarda aquilo ali para ele, guarda a roupa dele, né, e acha aquilo ali bonito. Infelizmente, existe esse tipo de pessoas, né, que tem esse fetiche estético, digamos assim. E existe outra diferença entre o indivíduo, por exemplo, que, sendo um admirador do nazismo, sendo um admirador de Adolf Hitler, leva um revólver, uma arma para a escola e mata o coleguinha. Na Ucrânia não é só matar o coleguinha da escola que os neonazistas fazem. Eles usam morteiros, armas de artilharia e disparam contra casas, contra zonas civis. Inclusive, isso aqui não é o Cristiano que está dizendo, isso aqui tem vídeos disso. Sendo o mais famoso deles, aquele que está no perfil da neonazista Vera Zaviruhova. Vera Zaviruhova, que é uma moça que saiu, inclusive, como capa de uma revista francesa. Ela foi primeiro apresentada como sendo a Joana d'Arc da Ucrânia, ainda em 2014. E depois que ela foi apresentada nessa revista francesa como sendo a grande heroína pela liberdade da Ucrânia, pessoas que conheciam-na denunciaram-na como sendo uma neonazista, e inclusive apresentavam vídeos nos quais ela disparava contra vilas civis e sorria ainda por isso. Ela sentia prazer por estar praticando atos de selvageria, por estar praticando um crime tão horrendo, que é você disparar contra vilas civis, contra zonas civis. Então, existe uma diferença muito grande entre um sujeito que meramente admira o nazismo, e eu não estou dizendo aqui que esse é o caso do Utkin, e muito menos do Prigozhin, que é uma desinformação gravíssima que o Cafezinho coloca, e o caso do sujeito que não apenas admira o nazismo, como também pratica crimes contra a humanidade, pratica inclusive crimes de guerra em nome do nazismo. Passou por todo um processo de doutrinação. Quando nós falamos do grupo Wagner, é interessante entender o seguinte: existe toda uma polêmica a respeito desse grupo. Isso aí é uma coisa inegável. É uma polêmica que, inclusive, durante as últimas eleições presidenciais russas, foi questionado pela candidata Ksenia Sobchak. Vários jornalistas, tanto de direita quanto de esquerda na Rússia, contestaram o papel, questionaram o papel desse grupo e o porquê de... A maior polêmica de todas é que, ao mesmo tempo que a legislação russa proíbe o funcionamento de companhias militares privadas, vulgo companhias mercenárias, ele existe na Rússia. E ele existe na Rússia por quê? Porque ele tem um registro fora da Rússia, então uma empresa que legalmente está fora da Rússia, mas que hoje, pela necessidade, e convenhamos que não apenas hoje, porque eles também atuaram, por exemplo, na Síria, atuaram na África, atuaram em praticamente todos os lugares onde foi solicitada a presença militar russa, e a Rússia, muitas vezes, como se diz, para não se expor demais naquela região, enviou esses combatentes sob disfarce, digamos assim, de conselheiros militares. Mas, afinal de contas, o que é o Wagner? O Wagner é exatamente isso. O Wagner ele não é uma unidade politizada, como é o caso do Azov. Aliás, essa é a falsa simetria mais comum, é praticamente um mantra dos jornalistas ocidentais dizerem o seguinte: os ucranianos são nazistas porque tem o Azov. Só que os russos também são porque eles têm o Wagner. Isso é uma comparação completamente desproporcional, absolutamente assimétrica. Por quê? Porque, primeiro, a Ucrânia não tem apenas o Azov. O Azov é apenas uma das várias unidades paramilitares que foram formadas ainda em 2014, em 2015, na Federação Russa. E eles não têm apenas o Azov, eles têm o Aidar 2, no qual serviu essa moça abertamente neonazista, que postava essas fotos, esses vídeos, se vangloriando de cometer crimes de guerra. Tem o Tornado. O Tornado é 10 vezes pior do que o Azov.
Para se ter uma ideia dos atos de selvageria que eles cometem, o tornado é conhecido, dentre outras coisas, por estupros de pessoas idosas e até mesmo de homens. É formado por ex-detentos, os piores detentos de prisões ucranianas. O Batalhão Tornado, que hoje em dia, inclusive, combate ao lado do exército ucraniano. Então, são vários grupos paramilitares que eram na Ucrânia supervisionados, ou seja, eles tinham o aval do Estado, o aval do MVD, o Ministério dos Assuntos Internos, e assim atuavam na Ucrânia ainda em 2014, 2015. O Wagner, ele surge quando? Ele surge em fins ele surge, aliás, em 2015, surge em 2015, em fins de 2014, 2015, formado por oficiais da reserva, militares da reserva, que foram solicitados na região de Lugansk. Em Lugansk teria sido, digamos, o batismo de fogo do Grupo Wagner. Um filme, inclusive, que mostra isso de forma excelente, filme esse, diga-se de passagem, foi produzido pelo Grupo Wagner, é o filme O Sol Abrasador. Talvez, se vocês procurarem no Google O Sol Abrasador, vocês vão encontrar esse filme com legendas em português, legendas a propósito da minha autoria, e que mostra bem como ele foi formado. Esse filme, inclusive, traz um ator consagrado do cinema soviético e russo, que é o Alexei Kravchenko. Alexei Kravchenko tornou-se mundialmente famoso devido a um clássico do cinema soviético chamado Vá e Veja, Иди и смотри, um filme de 1985, no qual ele faz o papel de um garoto que se junta à resistência antinazista na época da União Soviética e presencia o massacre cometido pelos nazistas em sua vila. Então ele foi chamado também para esse filme exatamente até por esse histórico dele no cinema. Então o grupo surge em 2015, é chamado para participar de várias operações do exército russo na África e no Oriente Médio. Claro que eles também lucravam com isso. Esse grupo era formado, em geral, por militares de elite do exército russo que pediram baixa, foram desligados por N motivos e que viam nesse grupo uma segunda chance de servir. Esse grupo possui alguma espécie de formação ideológica, alguma espécie de cartilha que você chegou ali e precisa professar aquele ideal, como acontecia, por exemplo, aos militares da SS, ou mesmo do Azov, com a sua naciocracia? Não. Você tem uma empresa privada onde há diferentes pessoas, inclusive comunistas também. Por exemplo, em março, abril desse ano, e isso nós noticiamos no meu canal de Telegram, Cristianograd, um comunista, que inclusive era deputado de uma das regiões da Rússia, ele estava servindo no Grupo Wagner, mas foi morto em combate. O que, aliás, é algo muito interessante, porque eu nunca me lembro, por exemplo, em todos os estudos que eu fiz sobre as operações militares dos Estados Unidos, de algum congressista americano, um deputado americano, ter participado de alguma operação militar nos Estados Unidos. Teve militares que participaram e veteranos que depois se candidataram ao cargo de deputado e de senador, mas não o cara deixou o posto dele de deputado para ir combater numa operação militar nos Estados Unidos. Cristiano, então, deixa eu interromper aqui. Você colocou aí que o Grupo Wagner é uma empresa privada. Nas leituras que eu fiz, as interpretações sobre o grupo de suas atuações em países da África mostra um envolvimento entre o Grupo Wagner e o governo russo, como se o Grupo Wagner fosse um braço armado privado do Estado russo, desenvolvendo serviços militares em áreas da África onde a Rússia tinha e tem interesse em marcar espaço. Eu pergunto a você, essa relação do Estado russo com mercenários, com empresas que têm um próprio exército, isso não soa um pouco confuso para a opinião pública? Como é que os russos, vocês que estudam bem um pouco a história da Rússia, como é que vocês veem essa relação?
não é muito complexo você ter um exército, o Estado ter o seu exército, mas ter, ter um grupo paramilitar, um grupo armado, um exército privado para fazer esse tipo de serviço, ou essas informações que eu colhi junto à mídia, elas estão equivocadas. Não existiram ações do grupo Wagner em países da África, onde, inclusive, ações violentas, e o pagamento era com ouro, prata e outros minerais, além de outros benefícios. Não sou um pouco estranho a Rússia, o Estado russo, ter parceria com iniciativa privada, com o exército particular? Lemuel, sem dúvidas, não apenas o Estado russo, como isso, infelizmente, é uma realidade de praticamente todos os países capitalistas. O próprio Eric Hobsbawm, em A Era dos Extremos, ele menciona isso porque ele escreveu esse livro ainda na década de 90. Ele menciona que existe até mesmo ele fala ainda que por cima de um processo de medievalização das forças policiais. Ele até comenta que hoje um policial, por exemplo, de elite, ele lembra muito mais um cavaleiro medieval do que um policial, por exemplo, da década de 70, de 60. Hoje eles têm toda aquela armadura corporal, escudo, uma série de instrumentos repressivos e são, claro, policiais que atuam, também têm os seus salários, têm tudo isso. Se nós pegarmos, por exemplo, os países da Europa Ocidental, dos países ditos democráticos pela grande mídia, eles não têm mais o recrutamento militar obrigatório. Eles têm o chamado contrato. O que é o contrato? É o soldado que luta por dinheiro. E o soldado que luta por dinheiro, historicamente é conhecido como o quê? Como mercenário. A França, inclusive, faz isso de forma muito aberta com a sua legião estrangeira. Porque em muitos países, se você quiser assinar um contrato com o exército, você precisa ter a cidadania. Inclusive a própria Rússia era assim. Durante um tempo, eu entrei em contato com um comissariado militar, em 2016. Eu tinha visto anúncio no metrô e liguei para lá. Até eu gostaria de servir no Exército Russo, como é que eu faço aqui? Aí perguntaram, não, qual é a sua cidadania brasileira? Bom, infelizmente não é possível para você. Hoje é diferente, por causa da Operação Militar Especial. Mas, na época, não só na Rússia, como em muitos países que não estão vivendo uma Operação Militar Especial ou alguma espécie de guerra, então o militar ele é um sujeito contratado. Ele não é alguém que passou por um recrutamento, por um serviço militar obrigatório. Não, ele é alguém que quer. Normalmente, qual é o objetivo dessas pessoas? É comprar uma casa, comprar um carro, fazer carreira. É dinheiro. Vamos aqui chamar as coisas pelos seus nomes. Você assina um contrato, passa um determinado período naquele exército. Assim acontece a muitos exércitos hoje no mundo. Então, isso que a Rússia está fazendo não é nada, nenhuma novidade, não é nada algo exótico, se nós tomarmos em consideração de que a Rússia hoje é um país capitalista. Apesar de que há alguns especialistas em especialistas em Rússia que alegam que Putin está tentando recriar a União Soviética, o que é um absurdo, um disparate completo. E por aí a gente entende o nível desses especialistas. Então a Rússia faz o quê? Ela usa o mesmo jogo. Ela usou no leste da Ucrânia, onde o grupo Wagner ele deu assistência a determinados grupos de insurgentes que já haviam sido formados no leste da Ucrânia. É muito importante a gente entender que a insurgência no leste da Ucrânia não é criação do grupo Wagner, como os ucranianos tentam colocar, como a mídia ocidental tenta emplacar, não. O grupo Wagner ele foi muito mais digamos, eles foram chamados devido à necessidade de criar uma força que iria contrapor exatamente os batalhões nacionalistas que, na época, promoviam o terror no leste da Ucrânia. Que tipo de terror? Esse terror era chamado pelos ucranianos de ATO. ATO como acrônimo para Ação Antiterroristica Operação, ou seja, Operação Antiterrorista. O que era a Operação Antiterrorista na Ucrânia em 2014? Eu vou explicar para o leitor. Hoje,
se um grupo terrorista apronta alguma coisa no Brasil, então o que acontece? São solicitadas forças policiais ou militares, digamos assim, homens especializados em operações antiterroristas, atiradores de elite, que, representando o Estado, quer dizer, sendo ali o braço do Estado, vão combater aquela forma de terror. Na Ucrânia, o que aconteceu? Eles não tinham esses homens preparados, ou talvez até tivessem, mas em pouco número. Fizeram o quê? Pegaram grupos neonazistas, inclusive grupos de torcedores de futebol, pegaram grupos de prisioneiros e simplesmente empurraram essa turma toda para o leste da Ucrânia, para que cometessem atos de terrorismo, como, por exemplo, atacar vilas civis, para causar o caos na região e assim submeter a população do Donbass, o que acabou tendo um efeito contrário ao que Kiev esperava. Então, a Rússia, ela entrou nessa de corporação militar privada já depois da Ucrânia ter feito isso. Mas isso seguindo uma lógica de um Estado que adota princípios liberais de economia, princípios capitalistas. É controverso isso? Sim. Não é por acaso que na própria mídia russa há pessoas que criticam o Grupo Wagner. Nas eleições de 2018, questionaram a legitimidade do Grupo Wagner. O professor Klim Zhukov, que também é historiador, a propósito, foi meu professor de esgrima, por sinal, tem um blog, ele é um popularizador da história, o canal dele tem centenas de milhares de inscritos. Klim Zhukov, ele questiona a legitimidade também do Grupo Wagner, e ele faz o seguinte questionamento. Se o Estado russo quer um grupo, uma companhia militar privada, isso é um direito do Estado russo, mas por que não legalizá-la? Por que o monopólio da força, que deveria ser um dever do Estado, está indo para mãos particulares? Então, ele questiona isso. Hoje, como nos mostra a doutora Veranika Krashenikova, o Vladislav Surkov, que é um dos cardeais do Kremlin, ele é um nome pouco conhecido no Ocidente, porque o Ocidente prefere criar fantasias sobre Alexander Dugin, mostrá-lo como sendo o mentor do Putin, o que é um exagero tremendo. Mas o Surkov, que é um dos cardeais do Kremlin, ele questiona o porquê de... ele menciona que a Rússia não precisa de uma companhia militar privada. E, inclusive, foi exatamente esse questionamento que levou uma parte da elite militar russa a falar sobre a dissolução do Grupo Wagner. Inclusive, foi isso que o Yevgeny Prigozhin justificou. Foi assim que ele justificou o seu motim, com a ideia de que no dia 1º de julho o Grupo Wagner deixaria de existir, e fez esse motim que nós vimos agora, neste sábado. Um motim que, curiosamente, não apresentava reivindicações muito claras, exceto a necessidade de falar não com o Putin, mas com o ministro da Defesa da Federação Russa, que é o Shoigu. Seria como alguém, por exemplo, descontente com o governo Lula, quisesse falar não com o Lula, mas com o ministro da Defesa, que nós temos hoje no Brasil. Um movimento bastante atípico, até mesmo para a própria história russa. Cristiano, você falou aí em falar ou não falar com o presidente, a liderança. O líder do Grupo Wagner, o Prigozhin, segundo a mídia, ele chegou a afirmar que não haveria motivos para o Kremlin atacar a Ucrânia e que a invasão da Rússia à Ucrânia estaria muito mais com o objetivo que teria por trás desse ataque seria a conquista e posterior distribuição dos recursos naturais e industriais ucranianos para a elite russa. Até que ponto isso se aproxima, tem um quê de verdade aí? Eu não sei qual foi a fonte que o Lemuel, do qual ele retirou essa informação, mas pelo que eu vi na própria entrevista com o Yevgeny Prigozhin, é uma entrevista que ele dá, se não me falha a memória, no escritório dele, ou com uniforme militar, mas ela está disponível. E ele diz o seguinte: ele de fato fala que não havia necessidade de uma invasão, mas diz que o objetivo dela seria
seria que o Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa hoje, general Sergei Shoigu, para ser mais exato, quer se tornar um marechal. Isso é o que ele apresenta nessa entrevista, o que é uma opinião bastante controversa. De fato, uma coisa é verdadeira. Existe uma animosidade, uma rixa entre o Sergei Shoigu e o Prigozhin. Por quê? Ela não existe a propósito apenas entre o Shoigu e o Prigozhin. Vamos começar por alguns fatos. O ministro da Defesa da Federação Russa hoje, ele é uma figura bastante controversa. Qualquer pessoa que tem uma profundidade no assunto vê aquela foto, a foto do Sergei Shoigu, vê um general com uma platina bem bonita, com muitas estrelas no peito, inclusive uma delas, uma estrela enorme, brilhosa, dourada, que é a estrela de herói da Federação Russa, o maior título do país. E fica se perguntando, onde esse militar ganhou tanta medalha? Aí que começa uma série de problemas que também nos ajuda a entender um pouco a bagunça que há na Rússia. Primeiro, o Sergei Shoigu não é... Bom, atualmente ele é, mas não começou a carreira dele como militar. Um cara que não começou a carreira dele como militar, de repente se tornou um general. Isso faz lembrar até aqueles episódios de Kubanacan, o Carlos Camacho, de soldado é promovido a general. Ele era bombeiro. Só que isso não quer dizer também que ele é um cara que recebeu de graça uma platina no ombro, e aqui todas aquelas medalhas. E nem é recriador histórico, muito menos. Também tem uma platina aqui, medalhas, mas é de recriação histórica. Ele foi, na década de 90, um negociador muito hábil, negociador que cumpriu com as funções que foram determinadas pelo Kremlin, por exemplo, de negociar com forças separatistas, que é algo que requer muita coragem. Porque você pode ir para uma negociação dessas e voltar sem a cabeça. É algo que os negociadores, ao longo da história, sempre estiveram sujeitos a esses riscos. E ele cumpriu com essas determinações com excelência, quer dizer, enfrentou com muita coragem essas missões que foram atribuídas a ele, digamos assim, mas para receber logo um posto de general. Por isso, convenhamos que isso é um exagero tremendo. Para efeito de comparação, na década de 60, o primeiro-tenente Yuri Gagarin foi enviado para uma missão espacial a bordo da Soyuz. Ele era primeiro-tenente. Quando ele chegou no espaço, a rádio russa, por determinação do então primeiro-ministro Nikita Khrushchev, anunciou o major Yuri Alexeyevich Gagarin como sendo o primeiro homem no espaço. Quer dizer, ele foi promovido de primeiro-tenente, passou por capitão, foi logo para major. Ele nem passou por capitão, melhor dizendo, foi logo para major, de primeiro-tenente para major. E isso causou um certo embaraço na época. Até se dizia, promover logo o cara de primeiro-tenente para major, né, pode... Centenas de milhares de capitães do exército soviético podem se sentir ofendidos com isso aí. Então, o Shoigu, quer dizer, que não era do exército russo, era dos bombeiros, de repente aparece no exército russo como um general. Então, isso aí já é algo, por si só, controverso. Existe outro problema também, eu poderia, claro, me ampliar nisso, mas resumindo, existem outros problemas também que não é do agrado de muitos oficiais, de muitos comandantes nas Forças Armadas russas. Por exemplo, o fato de que há pessoas da família do Shoigu, para ser mais exato, um genro dele, que inclusive se manifesta abertamente nas redes sociais contra a operação militar especial, quer dizer, alguém que é da família dele. Então, isso também gera um certo embaraço nas Forças Armadas russas. E há o problema que nós podemos dizer que foi o cume dessa situação, que envolve não apenas o Sergei Shoigu, como também o associado dele, que é o general Gerasimov. Esse sim, um militar de carreira, mas um militar que não agrada a muita gente pró-Rússia.
é o fato de que foi a Batalha por Barmut. A Batalha por Barmut foi uma batalha muito longa que custou a vida de muitos contratados do Grupo Wagner. Quando eu falo em muitos, eu estou falando aqui em dezenas de milhares. Dezenas de milhares. E aí vem um fato interessante, inclusive admitido hoje pelos principais círculos informativos da Rússia. Quem tomou Barmut não foi o exército russo, foi o Grupo Wagner. Logo no começo, quando o Grupo Wagner participou dessa batalha, mais precisamente, o general Gerasimov se referiu ao exército russo, ao Ministério da Defesa, como sendo responsáveis pela batalha por Barmut. Enquanto que o Wagner, o Prigozhin, dizia o quê? Ele dizia o seguinte: não é o exército russo aqui, nem é o Ministério da Defesa, é o Grupo Wagner. Porque, de fato, os homens, os subordinados, eles que estavam, por assim bem dizer, derramando sangue para que a Rússia, o Estado russo, conseguisse esse avanço. O que, de fato, conseguiu. Mas aí, claro que também há um pequeno problema, né? Uma questão essa, que inclusive já foi levantada até mesmo por analistas brasileiros. É que muita coisa que o Prigozhin diz, nem sempre é feito com um objetivo informativo, mas desinformativo. E eu vou dar um excelente exemplo disso. Há algumas semanas ele fez um vídeo onde ele inclusive aparecia gritando, chamando palavrões. Shoigu, onde está a minha munição? Gerasimov. Isso xingando, inclusive, esses nomes do Ministério da Defesa. Quer dizer, se permitindo algo que o cidadão comum na Rússia não pode permitir. Não pode se permitir fazer. Porque o cidadão comum seria, com certeza, enquadrado no artigo de crime de desacreditar as Forças Armadas da Rússia. O que não acontece, por exemplo, com o Prigozhin, que também é teoricamente um civil. Ele não é um militar. Aliás, ele nunca serviu no exército russo, também é o Prigozhin. Ele é um empresário, por assim bem dizer. Ele reclamava da falta de munição. Dizia que os seus homens não estavam recebendo munição suficiente, inclusive estariam morrendo por isso, ou não ter munição suficiente para enfrentar os ucranianos. Os ucranianos foram para cima, partiram para uma ofensiva decisiva, só que acabaram sendo esmagados em Barmut, e Barmut acabou sendo tomada pelo Grupo Wagner. Ou seja, aqui existe uma coisa bastante óbvia. Ninguém tem raio laser no olho. Ninguém toma uma cidade sem ter munição. Então, de algum jeito, ele ou tinha essas munições ou recebeu depois. Isso não ficou muito claro. Mas onde que eu quero chegar? Todo esse vídeo, esse espetáculo midiático que foi construído pelo Prigozhin, que a propósito também não é dono só do Grupo Wagner, também é dono do conglomerado também é dono do conglomerado midiático Patriota. Aí vem o pulo do gato, que tem jornais como, por exemplo, a Riafan, Palito Expert, dentre vários outros. Então, ele, quer dizer, fez todo esse bafafá, isso saiu na mídia internacional, que foi para cima do exército russo, acabou sendo derrotada e expulsa de Barmut. Onde que eu quero chegar? Aparentemente, todo esse escândalo midiático foi, na realidade, o quê? Uma manobra desinformativa, que, pelo visto, funcionou muito bem. E muitos acreditam que esse motim que foi feito agora seria algo do mesmo gênero. Tanto que os próprios Estados Unidos chegaram a ponto de aconselhar Kiev a esperar o desenrolar da situação. E convenhamos que o fato da Ucrânia ter que depender da inteligência americana, das conclusões dos Estados Unidos para tomar as suas ações, nos mostra muito bem a natureza de como funciona também o governo desse país. Estamos conversando com Cristiano Alves, já um parceiro aqui do nosso canal,
quando o assunto é Rússia, guerra com a Ucrânia e agora a crise interna na Rússia provocada pelos desentendimentos entre esse grupo militar, empresarial do Prigozhin, né? Assim é a pronúncia, Cristiano? Prigozhin. Prigozhin, né? E estamos caminhando para o final, mas ainda tem um questionamento a fazer a Cristiano, mas antes dele eu quero pedir a você que entrou agora, que acompanha o nosso canal, quero agradecer, nós atingimos a meta de 1.000 inscritos, já ultrapassamos, né? Temos outras metas e, com certeza, com a sua participação, com a sua colaboração, com as suas sugestões, nós atingiremos e fortaleceremos o nosso canal. A mídia alternativa ela tem que ser fortalecida. São muitos canais que desenvolvem atividades, que trazem informações boas para você. Eu sei que nas redes sociais tem muita desinformação, mas dá uma olhada, avalia, se inscreve, dê o seu like, compartilhe a nossa programação. Toda quarta-feira, às 18 horas, o nosso programa traz um entrevistado, bate um papo, um assunto que é do seu interesse. Cristiano, eu quero encerrar nossa conversa com a seguinte pergunta: com essa crise na Rússia, o poder de Vladimir Putin está ameaçado? Não. Disso nós podemos ter certeza. E por quê? Porque nós vimos agora uma Rússia unida, uma Rússia que não cedeu à provocação, o próprio Estado russo, em inúmeras oportunidades, se manifestou dessa forma. Nós vimos que houve como existe ainda, pessoas que estão descontentes, sim, em qualquer país. Menos na Ucrânia, né? Porque na Ucrânia, sempre que se mostra alguma coisa sobre a Ucrânia, nunca se fala com a oposição ucraniana. Se aconteceu uma crise na Rússia, então sempre há um oposicionista russo que é convidado por aqui do jornal para conversar, mas nós não vemos a mesma coisa acontecer, por exemplo, na Ucrânia. Então, das duas, uma. Ou a Ucrânia é um país onde 100% da população apoia o governo, ou é um país onde nós vemos uma supressão da sua oposição e, ao mesmo tempo, uma cooptação de parte de sua intelectualidade pelo Ocidente. Ou uma manipulação da informação, melhor dizendo. O que nós vimos na Rússia agora, nós percebemos o quê? Nós percebemos a capacidade do governo russo, do Estado russo, de negociar com o líder de um motim, seja qual for a verdadeira natureza desse motim, ainda é cedo para a gente tirar as nossas conclusões. Vimos essa capacidade de negociação, vimos ao mesmo tempo uma Rússia que não cedeu ao pânico, e existe inclusive um vídeo que eu postei no meu canal que é icônico disso, no qual há tanques parados em frente ao Ministério da Defesa na cidade de Rostov, cidade na qual eu estive a propósito em 2016. Tanques parados, soldados armados, e chega o gari tranquilamente varrendo as ruas da cidade ali, como se nada tivesse acontecido. Vocês estão fazendo um motim, mas eu tenho que trabalhar. Não faltou ao trabalho. Eventos foram cancelados, mas nós não vimos tumultos, alguma espécie de desordem ou coisa parecida. O que nós vimos, entretanto, foi uma hipocrisia muito grande da mídia ocidental. Se nós podemos tirar as nossas conclusões disso, nós podemos aprender alguma coisa agora nesses últimos acontecimentos, é como funciona exatamente essa mídia ocidental. E vou dar um exemplo, que para mim é o melhor de todos. Há um canal de Telegram que diz trazer notícias da Rússia, ser especialista no assunto. Quando Prigozhin anunciou o motim militar, então saiu a seguinte manchete: lutadores da liberdade russa, lutadores russos da liberdade, fazem um motim contra o governo Putin. Entretanto, na hora que Prigozhin fez um acordo com Vladimir Putin, então saiu uma manchete completamente diferente. Terroristas
terroristas russos estão preocupados apenas com ambições pessoais. Então, quer dizer, no intervalo de menos de 24 horas, lutadores da liberdade se transformaram em terroristas. Quer dizer, no momento em que tinham as suas reivindicações, no momento em que estavam fazendo o seu motim, eles eram lutadores da liberdade. E no momento em que eles entraram em acordo, inclusive para evitar um derramamento de sangue muito maior na Rússia, maiores problemas para o país, então eles se tornam terroristas gananciosos. Eu penso que isso é tudo que a gente precisa entender sobre a mídia ocidental. Eu vi jornais aqui no Brasil, noticiários, por exemplo, do Fantástico, dizer que o grupo Wagner leva esse nome por causa de Richard Wagner, que, segundo ele, seria o compositor favorito dos nazistas. Eu vou dizer quem mais era um dos compositores favoritos dos nazistas, e que, na realidade, só não se tornou o compositor favorito dos nazistas porque ele não era alemão. Se chama Piotr Ilyich Tchaikovsky, que a propósito é o meu compositor favorito. Autor de O Lago dos Cisnes, autor da Abertura 1812, que é uma grande peça em comemoração à vitória russa sobre Napoleão, que é um compositor que está em um grande número de filmes americanos, aparece em filmes como V de Vingança, aparece em desenhos da Disney. Então será que os desenhos da Disney são desenhos que reproduzem a ideologia nazista porque Tchaikovsky foi tocado na Alemanha nazista? É claro que não. Isso é uma simplificação absurda. Wagner, o compositor, agora falando do compositor, ele nasceu dezenas de anos antes de Adolf Hitler. Ele é acusado de ser antissemita. Só que esse compositor acusado de ser antissemita tinha alunos judeus, inclusive excelentes relações com alguns músicos judeus. Ele, de fato, escreveu uma brochura, inclusive sob pseudônimo, no qual ele critica aquilo que ele chama de judaísmo na música. Ele não pede a segregação, a destruição dos judeus, mas critica a sua capacidade musical, que de fato é completamente incorreto do ponto de vista político. Numa época em que o antissemitismo estava em alta na Europa. Só que, para efeito de comparação, nessa mesma época, grandes compositores como, por exemplo, Friedrich Chopin, diziam que jamais tocariam em uma sala onde houvesse tocado um judeu. E, curiosamente, ninguém acusa a Polônia de ser um estado nazista por causa de Chopin. Às vezes acusa por outros motivos, mas não por causa de Chopin. Wagner tinha uma grande amizade, um excelente relacionamento com Rubinstein, que inclusive dá nome a uma rua de São Petersburgo. Rubinstein, inclusive, se suicidou depois da morte de Richard Wagner. Wagner, inclusive, é tocado em Israel. Então, e não só é tocado em Israel, como muitas composições dele foram temas de excelentes filmes hollywoodianos. Filmes que apresentavam ideais que nada tem a ver com o nazismo. Então, essa simplificação de que Wagner é um compositor nazista ou música nazista é um disparate completo. Como a própria acusação de que o grupo Wagner seria um grupo oficialmente nazista ou de doutrinação nazista é também completamente absurdo. É uma empresa privada onde você tem diferentes pessoas. Eu não conheço nenhum nazista assumido que serve no grupo Wagner, mas não está descartada a possibilidade de haver elementos neonazistas que, por dinheiro, foram para o grupo, mas lembrando que você tem também pessoas com outras correntes ideológicas. Eu acompanhei o conteúdo cultural do grupo Wagner, por exemplo, os seus filmes, que retratam a sua participação em conflitos militares em países como, por exemplo, Moçambique, os nossos irmãos lusófonos, onde o grupo Wagner, junto com o povo moçambicano, mais precisamente, com as forças armadas moçambicanas, combateram o Estado Islâmico, grupos terroristas, jihadistas que aterrorizam populações civis na África. O grupo Wagner atuou em campanhas como, por exemplo, a da República Centro-Africana, a pedido do governo local,
E isso é muito bem apresentado no filme Turista, inclusive um dos filmes russos que mais teve a participação de atores negros. Isso é muito interessante. Isso, inclusive, apresenta. O principal companheiro do ator principal é uma moça negra do Exército da República Centro-Africana. Não é um romance, é pura camaradagem militar. É um filme muito bonito e que foi muito elogiado, inclusive por pessoas que não gostam do Grupo Wagner. E essa tendência nós percebemos em praticamente toda a sua produção cultural, assim como também no próprio Grupo Patriota. Nós percebemos posições que, de fato, muitas vezes não vão de encontro a determinados grupos liberais ocidentais. Por exemplo, publicações da imprensa do Grupo Wagner, do Grupo Patriota, manifestam, por exemplo, a sua posição contra o chamado movimento LGBT. Só que isso aí tem muito mais a ver com a postura conservadora sob uma perspectiva moral. Isso não tem nada a ver com o nazismo. Porque no Partido Comunista da Federação Russa você também encontra posições contrárias, né? Até mesmo pensadores acadêmicos como o doutor Slavoj Žižek. Existe uma crítica a esses grupos. Isso também não está nem diretamente e nem mesmo indiretamente relacionado com o nazismo. Então, há exageros de pessoas que não têm profundidade e é preciso sempre ter muito cuidado, é preciso saber filtrar as informações. Nosso canal está sempre trazendo as análises dos melhores analistas, de doutores russos e ocidentais, de professores, para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. Bom, estamos concluindo o nosso papo com Cristiano Alves, do canal Cristiano Grade. Vá lá no Telegram, acesse e acompanhe as informações. Cristiano, eu passo para você fazer suas considerações finais, meu amigo. Minhas considerações finais é de que os acontecimentos que nós estamos presenciando são acontecimentos de natureza complexa. É muito importante lembrar que o povo russo é um povo muito diferente de muitos outros povos que eu conheci. É um povo que, inclusive, gosta muito de teatro. E eu não digo isso por acaso. Já dizia o grande escritor William Shakespeare que a vida é um palco. E os russos têm esse palco na escola, na universidade. Eu nunca tive aulas de teatro na universidade, nem mesmo na escola, mas os russos têm. E essa teatralidade muitas vezes também é levada para o campo militar. Os especialistas ocidentais, os estudiosos ocidentais, muitas vezes chamam essa tática de maskirovka, que é simular algo para fazer outro completamente diferente. Então, é uma possibilidade, dentre muitas outras. É importante nós entendermos que há diferentes opiniões sobre, e mesmo de especialistas sérios, sobre os últimos acontecimentos, mas de uma coisa nós podemos ter certeza. A Rússia, ela move adiante, leva adiante a sua operação militar especial, não apenas contra os neonazistas ucranianos, como de fato contra a OTAN. Hoje, os veículos que as forças armadas ucranianas exibem, com orgulho inclusive, não são mais veículos soviéticos, porque grande parte deles foi destruída. O que eles têm é aquilo que eles receberam de ex-integrantes do Pacto de Varsóvia. São hoje veículos ocidentais, veículos como, por exemplo, o Leopardo. Tanto o Leopardo 1, que nós temos a propósito no nosso exército brasileiro, quanto o Leopardo 2, que na América Latina nós temos, acredito que apenas no Chile e na Colômbia. O Leopardo 2 é um dos carros blindados mais modernos da Alemanha. E hoje um dos carros mais modernos que a Alemanha tem está na Ucrânia. Assim como o Abrams, assim como o Challenger 2. Só que, quando nós falamos do Leopardo, há um simbolismo muito interessante. Os alemães eles sempre tiveram essa coisa de chamar os seus carros de combate de bichanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles tinham o Pantera e o Tigre, que inclusive também eram excelentes carros de combate. E nós vimos esses carros serem destruídos. O próprio Tigre
na primeira campanha militar dele contra Leningrado. Ele atolou em um pântano. Atolou em um pântano, muitos foram destruídos e essas fotos podem ser encontradas hoje na rede, inclusive também no meu canal. Hoje, os neonazistas recorrem a outro bichano. Não ao tigre, não à pantera, mas ao leopardo. E, curiosamente, nós vemos fotos de leopardos 2 destruídos em sua campanha também contra a Rússia. Alguém desatento até poderia se questionar quem aqui, que foto é da Segunda Guerra e que foto é dos dias atuais. De um lado, os tigres abatidos e, nos nossos dias, os leopardos abatidos. Por isso que há quem diga que a história ela se repete, mas se repete como farsa. Okay, obrigado, Cristiano. Mais uma vez, brilhante comentário sobre a crise, a guerra na Ucrânia e também a crise interna na Rússia. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que nos acompanha, e convidá-los para a próxima quarta-feira estarmos juntos. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima semana.